Olá, pessoal! Mais um dia estamos aqui para o estudo da lição. Hoje, quarta-feira, dia 24 de junho, vamos estar lendo aqui um momento hipertexto, mas como sempre, já é de prática aqui, né? A gente vai fazer uma oração pedindo o auxílio do Senhor. Vamos orar. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor possa estar sempre em primeiro lugar, nos ajudando, nos guiando, nos dando entendimento sobre a Sua palavra e que hoje possa ser um dia especial, que possamos ver a vontade que o Senhor quer nas nossas vidas, que possamos colocar em prática, que o Espírito Santo possa ser o nosso professor. Por favor, Senhor, nos guia, nos ajude, não pelas nossas próprias forças, mas pelo nome e pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Vamos lá. Quarta-feira, momento hipertexto. Diz exatamente o seguinte: os salvos desfrutarão um relacionamento íntimo e permanentemente com Deus vivo, vivendo para sempre na presença de Cristo e contemplando seu rosto. Se na eternidade seguiremos o Cordeiro por onde ele quer que ele vá, agora somos chamados a aprender a ouvir a sua voz e a seguir a sua direção diariamente. Algo que muitas vezes desafia a nossa vontade, mas que molda nosso caráter e fortalece a nossa confiança. Antes da volta de Jesus, Deus faz um convite amoroso a todos que venham a Ele e recebam gratuitamente a água da vida. Lembrando que cada pessoa será recompensada conforme suas escolhas. Enquanto caminhamos, devemos manter viva a promessa de que Cristo voltará em breve, sustentando nossa fé e esperança até o dia em que o veremos face a face. Como os versículos a seguir nos, como os versículos a seguir nos ajudam a compreender melhor a recompensa eterna que Deus preparou para nós. E aqui temos alguns versos. O primeiro deles é Jó 19, 25 a 27. Peço perdão se eu acabar batendo aqui no microfone. Está bem perto aqui na mesa, então às vezes pode dar nisso. Cadê? 19, 25. Aqui eu tenho. Aqui. Diz exatamente o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Continua aqui. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Aqui ele falando um pouco, né? Que nós vamos ver Deus com os nossos próprios olhos, né? E que Jesus, o nosso Redentor, ele vive e ele levantará, né? Se levantará sobre a terra, né? Vai ser uma mudança espetacular quando Jesus vier. E esse verso fala um pouco sobre isso. Partindo um pouquinho mais para frente, Salmos 27, de 4 a 9. Continuando aqui, né? Que acabou saindo. Josué 14, de 1 a 3, diz o seguinte. Eu acredito que Josué aqui. Tenta ser um acento, né? Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir, por sorte, da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés acerca das 9 tribos e da meia tribo, enquanto as 2 tribos, as meias tribos já deram a Moisés a herança além do Jordão, os levitas não tinham dado herança entre eles. Eu acredito que é esse, né? E aqui continua, né?
o fim das lágrimas. Isaías 25, verso 8 e 9. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos no teu nome, na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei e buscar-te. Havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça, né? Aqui é realmente, mais uma vez, né? Desejando a volta de Jesus, né? Desejando, né? Deus, ele é um Deus que faz justiça de fato, né? E aqui agora, vamos ler aqui Lucas 12, 35 a 48. Hum, vamos ler esse daqui. Lucas 12, 35 a 48. A parábola do servo vigilante. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede-vos semelhante aos homens que esperam o seu senhor quando houver de voltar das bodas, ou seja, da festa de casamento, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a hora que há de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estais vós também apercebidos, porque o Filho do homem virá a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Então disse o Senhor: Qual é, pois, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier e achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas também, se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar as criadas e os criados, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia. Virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, em uma hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez dignos de açoite, mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será açoitado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Aqui é falando um pouquinho sobre o fim, né? A volta de Jesus, né? Falando que nós temos realmente que ter noção de que para algumas pessoas elas vão ter sim mais conhecimento, mais oportunidade de conhecer de Jesus. E elas precisam se achegar a mais a ele. Assim como também, né? As pessoas que realmente não têm tanta oportunidade, ainda assim, né? Tem.
todo motivo para poder aceitar Jesus, para ir atrás dele, né? Mas Deus não vai cobrar o mesmo tanto de quem Deus deu muito conhecimento, muita oportunidade. E a gente pode tirar pra gente. Hoje nós temos, sabe, tanto acesso à Bíblia, né, à palavra de Deus, né, que isso possa ficar realmente no nosso coração. Enfim, agora fazer uma breve oração para finalizarmos, né, e pedir também novamente a orientação de Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela vontade que o Senhor colocou no nosso coração de estar estudando a lição. Por mais que não seja fácil, seja difícil, dê às vezes sono, às vezes os pensamentos, os problemas do dia a dia, o Senhor tem nos ajudado a buscar o Senhor, porque de fato é isso que importa. Fica, por favor, com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.